criar um plano de ação para uma pequena empresa? Se você tem um pequeno negócio, provavelmente já passou pelo modo apagar incêndios, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o pior, parece que o seu negócio não sai do lugar. E é aqui que entra o plano de ação, para organizar o dia a dia, dar clareza sobre prioridades e transformar ideias soltas em resultados concretos. Mas o que é um plano de ação, afinal? De forma muito prática, o plano de ação é um documento ou até uma planilha simples que mostra o que precisa ser feito, por quem, quando e como, para alcançar um objetivo específico da empresa, ou até da sua vida pessoal. Mas antes de sair preenchendo tabelas, vale lembrar, um bom plano de ação começa com passos estratégicos. Não é só lista de tarefas, é também pensar no diagnóstico, no objetivo e nos resultados esperados. E com esses 8 passos bem práticos que vamos mostrar agora, você terá uma base profissional para montar o seu plano de ação que realmente funcione. Então vamos lá. 1. Identifique o problema ou oportunidade. Sem um ponto inicial, o plano vira só um acumulado de ideias. Por isso, comece anotando o que está travando o seu negócio hoje. Pode ser fluxo de caixa apertado, baixa visibilidade, confusão de prioridades, tarefas esquecidas, atendimento aos clientes com problemas, enfim. Para isso, reserve alguns minutos e escreva tudo, sem filtro mesmo. A ideia aqui é ter o máximo de itens que precisam de atenção. E com esta lista feita, escolha qual item, se resolvido, trará maior alívio ou resultado para a empresa. Ou seja, aqui estamos priorizando o que precisa ser resolvido, literalmente colocando em ordem de prioridade. 2. Defina objetivos claros. Com a lista do que precisa ser resolvido feita e escolhido o item que precisa ter prioridade, agora é preciso transformá-lo em algo muito claro, factível e coerente. E aqui recomendamos muito usar a ferramenta de Metas Smart, que ajuda a definir e escolher as metas que realmente valem a pena, que trarão benefícios profundos para você ou seu negócio. Basicamente, trabalha-se 5 pontos. S de Specific, que é específico. Ou seja, suas metas precisam ser bem específicas e claras para não ter erros de interpretações ou dúvidas. Por exemplo, aumentar vendas, melhorar atendimento aos clientes, organizar finanças, enfim. M de Measurable, que é de fazer com que a sua meta seja mensurável. Quanto você quer aumentar as vendas? 10%, 20% ou R$1.000 por mês? A de Attainable, que é atingível. Ou seja, as metas precisam ser alcançáveis e possíveis de serem conquistadas de verdade. Por exemplo, se você escolheu aumentar para 1.000 vendas por mês, considerando a estrutura atual da sua empresa, mas no momento seu negócio realiza só 10 mensalmente. Isso pode ser promissor, mas se tem 10 vendas por mês, talvez 20 seja mais razoável e plausível, que até pode ser considerado agressivo também, já que representa um aumento de 100% nas vendas. R de Relevant, que é relevante. Suas metas precisam ser realmente relevantes para o seu negócio, que irão fazer diferença quando conquistadas. Por exemplo, se conseguir aumentar as vendas de 10 para 20 por mês, isso trará um aumento no lucro da empresa, o qual poderá ser reinvestido na compra de novos equipamentos ou estruturar uma equipe para isso, o que ajudará o negócio a crescer e caminhar para a direção do crescimento desejado. T de Time Related, que é temporal. Aqui significa que é preciso definir um prazo coerente para a entrega do projeto. Literalmente, colocar prazo, entrega realista e claro, que seja realmente possível de ser cumprido e respeitado. No caso do exemplo do aumento das vendas, isso precisa ser conquistado dentro de um mês, o que é possível já que você irá organizar o que precisa ser feito para isso ser conquistado, que é o que vamos explicar a seguir. E por curiosidade, como você define os objetivos e metas do seu negócio? Usa algum método ou vai na intuição? Escreve aqui nos comentários pra gente saber. 3. Escreva os resultados esperados. Isso ajuda a separar ações que realmente serão úteis e relevantes daquelas que não ajudariam muito. Aqui é preciso ser muito específico ou específica. Por exemplo, 10 novos clientes por semana, redução de tempo de resposta no WhatsApp de 10 para 5 minutos, aumentar o lucro líquido em R$1.000 a mais por mês. Enfim, defina o resultado esperado de forma coerente, planejada e realista sempre. 4. Liste as ações necessárias. Sem julgar, anote tudo o que precisa ser feito. Pense em atividades como criar post, estudar ferramenta, ligar para o fornecedor, treinar equipe, enfim, tudo mesmo. Depois, categorize tudo. Por exemplo, da área de marketing, operações, financeiro, atendimento. Assim você visualizará melhor o cenário como um todo, o que ajuda a não esquecer algo essencial. 5. Organize e priorize. Depois de listar várias ações possíveis, é normal ficar perdido ou perdida sem saber por onde começar. O segredo é não tentar fazer tudo de uma vez. Uma forma prática é usar 3 perguntas mais simples para cada ação.
Isso gera resultado rápido para o negócio? Dá para fazer com os recursos que tenho agora? Vai me aproximar diretamente do objetivo que defini? Se a resposta for sim para as 3, essa ação deve vir primeiro. Se for sim para 2 delas, pode entrar em seguida. Se tiver mais não do que sim, talvez seja melhor deixar para um outro momento. Lembre-se, a ideia aqui é definir prioridades para começar a organizar a casa. Quando seu negócio estiver mais organizado, aí sim as ações maiores poderão ser trabalhadas. 6. Detalhe cada ação e monte o cronograma. Depois de escolher o que será feito, é hora de colocar tudo isso em prática. Para isso, descreva cada ação com clareza. O que precisa ser feito, por que é importante, quem é responsável, onde será feito, como será executado e quanto custa. Determine prazos, datas de início e fim para cada ação. Isso cria um cronograma que dá ritmo e evita que uma tarefa dependa da outra e acabe travando o andamento. Organize a sequência. Algumas tarefas precisam acontecer antes de outras. Exemplo, treinar a equipe antes de lançar promoção. Então, identifique essas dependências e considere isso na hora de definir as datas e responsáveis. O resultado disso pode ser colocado em uma tabela simples, mas que mostra claramente quem faz, quando e como cada parte se conecta. 7. Defina indicadores de acompanhamento. Bom, até esse passo você já identificou o problema ou oportunidade, definiu o objetivo, listou as ações e organizou em um cronograma. Agora vem a pergunta, como saber se esse plano realmente está funcionando? É para isso que servem os indicadores, também chamados de métricas ou números de acompanhamento, os KPIs. Um indicador nada mais é do que um número que mostra se você está avançando em direção ao objetivo. Por exemplo, se o objetivo é vender mais, o indicador pode ser número de pedidos por semana ou faturamento mensal. Se o objetivo é melhorar o atendimento, o indicador pode ser tempo médio de resposta no WhatsApp ou nota de satisfação dos clientes. Ou então, se a intenção era organizar o financeiro, o indicador pode ser saldo de caixa no fim do mês ou número de contas pagas em dia. Ou seja, a lógica é simples. Cada ação do seu plano precisa ter pelo menos um número que mostre se deu resultado de fato. Para tentar esclarecer, vamos para alguns exemplos práticos. Ação: criar campanha de inauguração do seu negócio no Instagram. Objetivo: aumentar clientes em setembro deste ano. Indicador: quantidade de novos pedidos feitos pelo Instagram. Ou então, ação: treinar a equipe para responder rápido no WhatsApp. Objetivo: melhorar atendimento. Indicador: tempo médio de respostas em minutos. E uma dica prática aqui é: escolha poucos indicadores, 2 a 4 por objetivo, porque muitos números confundem em vez de ajudar. Logo, o segredo é focar naqueles que realmente mostram o que importa. No fim, os indicadores são a forma de você transformar a frase "acho que melhorou" em algo concreto como "sim, tivemos 15 novos clientes a mais esse mês e o tempo de resposta caiu de 10 para 3 minutos". 8. Acompanhe, aprenda e ajuste. Criar o plano é metade do trabalho, a outra metade, a que realmente faz diferença, é acompanhar e ajustar. Sem isso, o plano vira só mais um documento esquecido em uma pasta. Pense no plano de ação como algo que define o destino esperado, mas precisa olhar de vez em quando para ver se está no caminho certo. E para acompanhar na prática, reserve um momento fixo na semana para revisar as ações. Pergunte-se: o que já foi concluído? O que está atrasado? O que está travando a execução? E com essas respostas você conseguirá aprender com os resultados. Olhe para os indicadores que definiu no passo anterior. Compare. Está chegando mais perto do objetivo ou não? Se algo deu certo, anote o motivo. Isso ajuda a repetir a estratégia. Se algo não funcionou, tente entender o porquê. Falta de tempo, custo maior que esperado, erro de execução. Assim, realize os ajustes, sem medo. Se uma ação não está trazendo resultados, troque ou adapte. Se os prazos ficaram apertados demais, ajuste o cronograma. Se os indicadores não fazem sentido, escolha outros mais claros. Tenha em mente que o segredo é entender que o plano de ação não é estático. Ele é um documento vivo que vai mudando junto com o seu negócio. Com isso, saiba que essa rotina de acompanhamento evita que você descubra no fim do prazo que nada deu certo. Você corrige no meio do caminho e aumenta muito as chances de bater a meta. E é esse ciclo que manterá o seu plano sempre vivo. Ferramentas práticas e profissionais para montar o seu plano de negócio. Existem diversas ferramentas e maneiras para criar um plano de ação que funcione de verdade. Pode ser cronograma, por exemplo, onde você aponta as datas de cada tarefa a ser realizada. No entanto, vamos indicar aqui 3 métodos muito utilizados por todos os tipos de negócios, independentemente do porte. 5W2H. É uma ferramenta simples e prática para detalhar um plano de ação. O nome vem do inglês e significa responder a 7 perguntas. What? O que? O que será feito? Why?
Por quê? Por que essa ação é necessária? Who? Quem? Quem é responsável por fazer? When? Quando? Quando deve ser feito? O prazo. Where? Onde? Onde será feito? Canal, local, plataforma. How? Como? Como será feito? Passos, método, ferramenta. E how much? Quanto? Quanto vai custar? Tempo ou dinheiro? 2. Kanban, que é uma forma visual de acompanhar tarefas em colunas como a fazer, fazendo e feito. Ele pode ser ideal para visualizar melhor fluxo, identificar gargalos e manter o time alinhado. 3. Ciclo PDCA, que é um método interativo que mostra as fases do planejamento, execução, verificação e ação, corrigir o que for necessário. Ele ajuda a evoluir o plano de ação com inteligência e no tempo certo. Então, se quiser entender bem cada uma dessas ferramentas para saber qual delas se encaixa melhor com o seu perfil ou do seu negócio, temos um vídeo de cada uma delas aqui no nosso canal. Vamos deixar os links aqui na descrição, combinado? Inclusive, trabalhar uma combinação entre essas ferramentas é um ótimo caminho também para o seu plano de ação. E com tudo isso que mostramos, tenha em mente que ter um plano de ação é o primeiro passo para sair do modo apaga fogo e entrar no crescer com clareza. E para seguir acelerando, não deixe de assistir esse vídeo sobre os 5 passos simples para resolver o caos na sua empresa. Ele mostra soluções práticas para levantar a sua empresa e marca do jeito mais eficiente e organizado. Com certeza vai te ajudar muito com o seu plano de ação. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima.